Bom dia, pátria amada Brasil. Meu abraço a você, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe. Amém. Hoje é segunda-feira, 6 de outubro de 2025. Vamos aqui trazer uma palavra de Deus para te abençoar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 9 diz assim a palavra do Senhor: Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Amém? 1 Pedro do capítulo 5 é o final do 1 Pedro. Do versículo 1 ao 4 ele apresenta diversos deveres do ministério, daquele que exerce essa função de pregar. Não é só pregar não, é abençoar, orientar, ser pastor mesmo, tá certo? Do versículo 1 ao 4 ele faz isso. Diversos deveres do ministério. Do 5 ao 14, que é o final do versículo e do livro também, o apóstolo Pedro ele vai falar de vários conselhos práticos. Ele vai falar de votos, né? Nossos votos a Deus. Vai dar uma saudação final e uma bênção que ele dá no final, que ele diz que Deus abençoe a todos que estejam em Cristo, que se encontrem em Cristo, não? Vamos aqui ao versículo 5, eu quero olhar para esse texto, entendendo um pouco do seu contexto, onde Pedro realmente nos ensina coisas graciosas. O versículo 9 de 1 Pedro, capítulo 5, inicia assim: Resistirem firmes na fé. A fé aqui é a fé em Cristo. Amém? E resistir a quem? Resistir às investidas do Satanás, que ele existe, tá certo? Eu vou dizer aqui algumas formas que às vezes a gente pensa que o mal vai sair do inferno com um tridente na mão, cuspindo fogo. Mas, amado, o diabo às vezes ele vem em forma de pessoas. Pode vir em forma de demônio também. Ele pode se manifestar num demônio mesmo, porque eles podem. Às vezes através de amigos, de irmãos da própria congregação ou não, né, que buscam contenda. Essas coisas que ainda existem, né, no ser humano, mesmo entendendo a fé em Cristo. Pedro diz, resistir firme na fé, resistir ao diabo, as ações do diabo. Eu estou dizendo a você que ele pode vir através dessas coisas, através da perseguição dos impérios do mal, né, como se vê aí. Hoje no Brasil nós estamos sendo perseguidos, a igreja não se iluda, tá certo? Então, o diabo ele pode vir de várias formas. Ele pode vir através dos governantes e líderes, como já vimos a história aí no passado. Muitos já morreram e continuam morrendo por causa da fé. Então, isso é uma manifestação da ação do diabo. E às vezes pode estar entre nós mesmos, né? E o que é pior ainda. Mas o que Pedro está refutando aqui é dizendo que nós precisamos resistir firmes na fé. Por que Pedro disse isso? Porque no primeiro século, algumas pessoas abriram mão da fé quando viram a coisa ficando meio perigosa, apertada, mataram Tiago e por aí vai. Então, alguns abriram mão da fé. Então, Pedro já diz, olha, resistir firme na fé. E é essa ação do mal mesmo, que veio através, né, Império Romano na época, Nero, o louco, que tocou fogo em Roma, tocou culpa nos cristãos, é assim. Então, Pedro está dizendo, resistir firme na fé, essas ações do mal. E às vezes as nossas próprias tentações internas mesmo, resistir. Amém? Quando o texto diz assim, essa condição de que nós devemos resistir, e como é que nós resistimos elas? É em Deus, é em Cristo. Nos aproximando de Cristo, lendo a palavra, confiando, crendo, continuando com essa fé firme nele. O versículo 10 desse mesmo texto diz que é Cristo que nos aperfeiçoa, é Ele que nos firma, é Ele que nos fortifica, é Ele que fundamenta a nossa vitória. Então, é manter essa fé firme. Amém? Resistir e firme na fé, essa expressão ela vai estar colocada dentro de um estágio assim, do ponto de vista da negação da fé. O que Pedro está dizendo é: não negue sua fé, não. Mantenha-se firme nela. Amém? Você sabe que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, né? Ele disse que não era digno de ser crucificado na mesma posição do meu Senhor.
Tem muita gente aí achando hoje em dia que é maior do que Cristo, né? É só o que tem se visto. Mas isso aí é um problema que Cristo já resolveu. Mas aqui, amado, manter-se firme na fé. Isso é muito importante, é interessante. Você não ficar cocheando entre uma coisa e outra. Eu vi um pregador, pastor, líder de uma igreja, dizendo assim: rapaz, tem dia que eu amanheço que eu não sei se eu estou salvo. Tem dia que eu amanheço achando que eu estou salvo. Achismo, meu filho. Não tem achismo com Jesus, não. Ou crê ou não crê. Então, Pedro recomenda isso, que nós devamos manter-nos firmes na fé. Amém? A fé em Cristo. E ele vai terminar o versículo dizendo assim: certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo, iguais aos vossos. Quer dizer, você está sofrendo? Tem gente sofrendo com você, ou talvez até pior. Esses vossos aqui, assim, é os vossos irmãos em Cristo que estão aí em outros lugares. Então, Pedro, ele tem consciência de que outros irmãos estão passando por perseguições. Amém? Eu quero trazer isso para o contexto atual da pós-modernidade, onde assim muitos irmãos estão passando por perseguições implacáveis hoje. Nesse momento que eu estou gravando isso aqui, tem irmãos passando por perseguições implacáveis. Assim, eu vou citar até o caso de enfrentar a morte. Eu vou citar só aqui a Nigéria. A Nigéria, amados, só em 2025, até setembro agora, começou outubro, né? Até setembro, a estatística é de cerca de 750 mil cristãos tinham sido mortos por causa da fé. E Pedro, no seu contexto, ele diz: olha, nós temos irmãos aí que estão passando por dificuldade, lembre-se disso, mantenham-se firmes na fé. Amém? Quando eu estou dizendo isso, querido, eu acho isso muito interessante porque a Bíblia nos chama para sermos irmãos, os que creem. Pode ser chinês, japonês, holandês, francês, português, canadense, norte-americano, lá do Iêmen, da Coreia, seja onde for, até aqui em Fortaleza. Essa irmandade, irmão. Você que está aí dizendo que está tudo bem, né? Lembre-se que tem irmãos. Citei só a Nigéria, cerca de 750 mil morreram só até setembro desse ano, de janeiro a setembro, tá certo? Aí o texto vai dizer assim: na vossa irmandade espalhada pelo mundo afora. Eu acho isso aqui muito interessante porque Pedro, no seu contexto, ele tem esse cuidado de lembrar dos irmãos em todo o mundo. Pedro não olha só para o seu, dizer aqui, ó, seu umbigo, né? Eu não posso deixar de contextualizar isso aqui porque nos dias de hoje nós estamos pregando o evangelho de fariseus. Eu não sei se você conhece a canção da irmã Aimee Rocha. O título é Evangelho de Fariseu. Escute ela aí, que ela diz que cada um escolhe o seu. Olha, eu penso da mesma forma. Eu vou usar uma linguagem aqui bem coloquial, bem cearenseis mesmo assim, uma linguagem mais simples, mas não é simplória, é para você pensar, assim, é que cada dia, cada um quer cuidar do seu mercantil. No Ceará é mercantil, né? Lá para o sul é mercado, aqui no Ceará é mercearia. Em alguns cantos aí é bodega, aqui também é bodega. Cada um quer cuidar da sua bodega da fé. Estão vendendo Jesus e nem se preocupa com os outros. Isso não é cristianismo de Cristo, isso é cristianismo de homem e, quiçá, de demônios. Pedro, ele tem consciência. Tem irmãos aí passando por dificuldade, amados. Eu vou dizer a você, não sou melhor do que ninguém, não. Mas eu preciso dizer isso a você. Já hoje eu orei aqui chorando pela Nigéria. Cerca de 750 mil cristãos mortos só esse ano por causa da fé. É preciso orar, querido. Olha, você que está cuidando da sua mercearia da fé, só se importa com os seus. É claro que aqui eu me importo com os que estão aqui, que congregam, mas o meu pensamento está ligado em todos porque somos irmãos. Nosso irmão que mataram nos Estados Unidos, né? Esses asseclas da maldade, festejando a morte de um cristão, ameaçando cristãos no Brasil.
Você pensa que não? Então, meu irmão, eu vou citar aqui um ditado popular que talvez você conheça, que diz que quando você vê a barba do seu vizinho ardendo, você já coloca a sua de molho. O evangelho nunca foi bem visto pelos que são contrário a Cristo, pelos que servem ao diabo. Nunca foi. E quem defende Hamas, quem defende Irã, que está fazendo uma bomba aí para os Estados Unidos destruiu. Eu espero que tenha destruído mesmo, porque às vezes pode ter outras coisas lá. Mas assim, quem apoia esse tipo de coisa é do mal, querido. O nosso sistema de governo é um sistema socialista, progressista, marxista, que é um sistema maligno. Quando eu estou dizendo isso, olha, lá na Nigéria, são os muçulmanos que estão lá, massacrando os irmãos. Só para você ter uma ideia, fecharam a igreja com cerca de 60, 70 irmãos dentro, trancaram ao redor, tomaram conta e tocaram fogo, e armados tudo fora. Louvado seja Deus pela vida dos meus irmãos que já estão na glória, os que morreram. Os que estiverem vivos, ficaram aí com algumas cicatrizes, estão se tratando. Louvado seja Deus. Porque a Bíblia diz em tudo, dá glória por mais difícil que seja. Mas o que eu estou aqui falando para você, querido, é que hoje nós estamos vivendo o evangelho de fariseus, o evangelho do egoísmo, onde o que importa é a minha igreja. Eu não tenho igreja, a igreja de Cristo. Eu espero estar cuidando bem dela. Estou trazendo essa palavra e essa palavra vai para você que é líder. Se você ouvir, pense nisso. Faça seu trabalho de evangelização, cuide das pessoas que Deus colocou nas suas mãos, mas não se esqueça que tem irmãos por aí afora sendo massacrados, quem sabe nesta hora, por causa da fé. E tenha cuidado. A janja em igrejas evangélicas é só um engano do Satanás. Eu não tenho medo de dizer, respeito ela como primeira-dama, com todas as prerrogativas de primeira-dama que ela tem, mas na questão espiritual, meu irmão, é só engodo. Se você é pastor e cede para isso, eu espero que você abra o seu olho espiritual. Não seja só ganancioso, não, porque a ganância faz parte do evangelho de fariseus, que cada um escolhe o seu. Se a vantagem for maior, eu quero esse. E o cristianismo de Jesus nunca dependeu de governos para sobreviver. Ele depende de Cristo. Claro que Cristo vai usar governos para nos abençoar, como fez isso no passado, usando Ciro, que era um incrédulo, e usando tantos outros, e Deus faz isso. Mas a nossa esperança, confiança está em Deus. Olha, eu queria pensar como Pedro aqui, primeiro século, resistir firme na fé, até a morte. Vai morrer, continua crendo. E certo que tem irmãos passando por dificuldade por aí afora, irmão. São nossos irmãos, estão aí no mundo afora. Às vezes sendo mortos por causa da fé. Amém? Deus nos abençoe. Deus abençoe o Brasil. Deus nos dê a graça de sermos assim alcançados pela anistia ampla, total e restrita, porque isso é justiça. Não tenho um bandido de estimação, nem torço por esse ou por aquele. Eu busco o que é justo. E todo esse processo que está aí é injusto, covarde, é diabólico, porque esse sistema que governa o Brasil atualmente é diabólico. Amém? Se lembre de irmãos. Eu sou o pastor André, ore por mim. Eu necessito da sua oração. Eu aqui oro por pessoas que eu nem conheço. Me lembro assim, tem uma igreja por aí afora que alguém deve estar precisando, Senhor, vai lá e ajuda. Eu não posso ir lá, mas eu posso clamar ao Deus que atende a oração. Se importe com os outros irmãos da fé, de outras congregações. Não pense só no seu mercantil, não. Pense nos outros irmãos. Ore. Aqui na rua onde eu moro tem vários bares. Eu queria que cada um se transformasse numa igreja.
E não é do ministério que eu sou, não. É uma igreja que pregue Jesus Cristo, seja ela de que, assim, tenha a sua identificação. Isso é pensar nos irmãos. Amém? Deus abençoe a Igreja de Cristo no Brasil. Deus abençoe a todas as igrejas evangélicas no Brasil. E dê senso de compreensão da verdade da palavra. E que o Senhor não nos deixe de ser enganado por artimanha do Satanás, como muitos irmãos no primeiro século foram e abriram mão da fé. Deus te abençoe, te dê uma boa segunda-feira, te dê uma boa semana, abençoe a tua casa, abençoe o Brasil, em nome de Jesus. Amém.